Queridos, vamos então, pegar as nossas Bíblias e também o nosso livro, o livro Nascidamente, e vamos dar seguimento à nossa leitura. Vocês podem abrir o livro na página de número 92. Nós vamos seguindo aqui, só para que os irmãos possam se contextualizar. Estamos no capítulo de número 7, falando sobre redenção, natureza, propósito e valor. E nesse primeiro momento nós estamos trabalhando aqui a ideia da redenção no tempo e na eternidade, ou seja, uma questão do tempo. Isso porque nós encontramos na Escritura pelo menos duas declarações que nos é clara acerca do Cordeiro de Deus. Vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi morto, ele foi imolado desde a fundação do mundo, ou que seja, antes da fundação do mundo. Mas também vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando Paulo diz que o Cordeiro de Deus já foi morto, isso fazendo uma referência à morte de Jesus no Calvário há 2000 anos. Então são dois pressupostos, são dois postulados, um referindo à morte de Cristo na eternidade, outro se referindo à morte de Jesus no tempo. E ambos os relatos, ambas as declarações, referindo-se ao Cordeiro de Deus. Perfeito? Então é nesse sentido que nós queremos compreender melhor a questão da essência, da realidade da morte de Jesus. Então, nos acompanhe na leitura. Nós vamos lendo e vamos aí comentando. Página 92, aí no primeiro parágrafo dessa página, quando diz sobre essas questões. Encontraram? Então, sobre essas questões falaremos um pouco mais adiante, ou seja, sobre a relação da morte de Jesus, ou da morte de Cristo, a morte do Cordeiro, com a própria fundação do mundo. Agora, entretanto, é preciso compreender as duas circunstâncias aparentemente paradoxais acerca da morte do Cordeiro de Deus. Se ele foi morto antes da fundação do mundo, no plano da eternidade, ou se ele foi imolado há 2000 anos no plano do tempo, não é? Nós temos a nota de número 97, e aí vocês podem ler Apocalipse 13:8 e comparar com João 1:29 e 1 Coríntios 5, versículo 7. Seguindo adiante diz: apesar de postulados tão diferentes e antagônicos. Por que diferentes e antagônicos? Ora, porque um diz que o Cordeiro de Deus foi morto na eternidade, e o outro diz que foi imolado no tempo. Então, apesar de esses postulados serem tão diferentes e contrários, antagônicos, partimos do pressuposto de que ambas as afirmações são verdadeiras e de que não podem se equivocar. Então, aqui estamos diante, queridos, daquilo que comumente se chama um paradoxo, Duas afirmações que são diferentes uma da outra e que ao mesmo tempo são antagônicas, Porque você não pode misturar ou confundir o tempo com a eternidade. Então, diante de declarações como estas, nós precisamos adentrar profundamente no entendimento das Escrituras para discernir onde está o ponto de conexão. Não podemos fazer absolutamente como costuma-se acontecer no meio cristão, quando as pessoas descobrem uma suposta verdade. Eu digo suposta porque às vezes a pessoa descobre um aspecto da verdade, e ele toma aquele aspecto da verdade como a verdade na sua totalidade. Ora, a verdade não é alguma coisa que você possa abarcar completamente na sua totalidade. Nem hoje, nem daqui a 1000 anos,
tampouco na eternidade nós conseguiremos. A verdade é o próprio Deus. Logo, Deus sendo infinito, ele não pode ser abarcado na sua plenitude. Então o que nós podemos fazer é, quando nós encontramos com textos aparentemente contrários, primeiro é não relativizar, né, um dos dois, porque costuma acontecer isso. A pessoa descobre um aspecto da verdade, ele se apropria daquela parte da verdade como se fosse a totalidade e passa a afirmar aquela parte de modo absoluto e ignora o outro aspecto da mesma verdade. Aí uma outra pessoa descobre um outro aspecto daquela mesma verdade. E aí agora a pessoa toma aquele outro aspecto por absoluto e passa a negar o outro aspecto. Daí surgem aqui duas correntes teológicas. Uma que acredita de um modo, no mesmo objeto, outra que acredita de outro modo. E aí, daí vocês sabem o resultado, né? Surgem as denominações, a Igreja Evangélica Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, e do outro lado a Igreja Evangélica Pentecostal do Cordeiro de Deus, que foi morto há 2000 anos. Se brincar, ainda aparece uma terceira, né? Se aqui é a Igreja do Cordeiro que foi morto antes da fundação, vai surgir uma desde a fundação. E assim vão se multiplicando esses aspectos, cada um com um pedaço, e aí entram nos debates infinitos, não acabam nunca, para tentar convencer o outro de que a verdade está do lado de cá, enquanto bastaria que reunisse todos esses aspectos e começar a olhar a coisa por quantos prismas forem possíveis, por quantos lados forem possíveis, quantos aspectos forem necessários e possíveis, porque aí você vai ter uma compreensão, se não absoluta, mas pelo menos será uma compreensão bem maior acerca daquilo que se procura conhecer. Então, a primeira coisa é não relativizar um lado em detrimento de outro. E a segunda coisa, que é basicamente a mesma coisa, mas é assumir as duas posições, ainda que no primeiro momento aparentemente contraditória, mas agora procurarmos entender onde está o ponto de conexão, no caso específico que estamos trabalhando aqui, como entender a morte do Cordeiro de Deus na eternidade e no tempo. Não é? Foram duas mortes? Não, é só uma morte. Se isso é só uma, por que uma acontece na eternidade, outra no tempo? Seriam duas, né? Mas ninguém vai falar que são duas, lógico. Tá, então é só uma. Tá, e como vamos explicar então esse fenômeno? Pelo menos esse fenômeno aparente, né, aqui dessas declarações bíblicas. Então esse é o ponto que nós queremos aqui elucidar. Então, seguindo, né, último parágrafo da página 92. Apesar de postulados tão diferentes e antagônicos, partimos do pressuposto de que ambas as afirmações são verdadeiras e de que não podem se equivocar. Ninguém pode se colocar de um lado em detrimento de outro, como se duas verdades fossem. Antes é preciso entender as duas proposições como complementares, dois lados de uma mesma e única verdade, que se explicam na dicotomia eternidade-tempo. Na eternidade, página 93, tem-se a realidade da morte do Cordeiro de Deus, atemporal e eterna, cuja essência se define ontologicamente na dimensão do ser divino. Puxa, uma frase bonita, né? Bem bonita. Mas temos que entender, né, muito mais do que apreciar a beleza. Então veja, na eternidade, aprendam isso em nome de Jesus, assimilem essa verdade, porque isso aqui é fundamental para a nossa salvação. Eu sei que a salvação é pela graça, isso é verdade, que o Senhor nos salva não pelo conhecimento, mas nos salva mediante a sua própria vida em nós. Tudo isso é verdadeiro. E não estou aqui colocando em xeque a salvação
de quem não conhece, de quem não entende essas verdades profundas. Eu quero dizer que quando nós não discernimos verdade tão profunda e tão preciosa, acontece de nós eventualmente sermos enganados e retardarmos o processo de salvação em nós. É possível que alguém fique a vida inteira achando que a salvação é uma questão objetiva. Irmãos, a salvação de Deus não é objetiva. Entendam claramente isso. Ou seja, o que quer dizer que a salvação de Deus não é objetiva? Então entendam vocês que o problema do homem, o problema do pecado no homem, também não é uma questão objetiva. Embora o cristianismo, não raras vezes, acaba colocando no plano da objetividade. Por exemplo, acredita-se que todo o problema do homem, e do qual ele tem que ser salvo, começa lá quando o homem comeu uma fruta. Isso é um aspecto objetivo. O homem está aqui, ele vai lá e comeu uma fruta, e aí o que aconteceu? Não aconteceu nada, só que não era para comer, né? Não era para comer. E como então Deus disse para não comer e o homem comeu, então agora esse homem está danado ao inferno, está condenado ao inferno, ao lago de fogo, porque Deus falou para não comer, você comeu, então é isso aí. E agora, por causa disso, do fato de o homem ter comido um fruto, agora ele será lançado dentro de um tacho de fogo e ficará lá eternamente queimando, pelos milhões e milhões, bilhões de anos, incontáveis, não tem nem poder contabilizar, porque é o lago de fogo eterno. Isso é uma ideia de objetividade. Por isso que os cristãos continuam insistindo, dizendo que o pecado é usar chapéu. Usar chapéu é uma coisa objetiva. Por que é objetivo? Porque não envolve o ser do homem. Então eu posso colocar um chapéu e não alterar nada em mim, no meu coração. E posso tirar o chapéu e não alterar nada em mim. Isso é o que eu chamo de objetivo. Por isso que até hoje insistem na ideia de que o pecado é usar joias, seja um anel, uma pulseira, um cordão, um bracelete, ou acham que o pecado é fazer uma tatuagem, um desenho na pele, Ou seja, o cristão fica a vida inteira perdido e preocupado com essas mesquinharias que não mudam nada. Por exemplo, eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Por qual motivo? Porque eu não aprecio nem em mim, nem no outro. Mas isso, a tatuagem do outro não é um problema meu, mas eu tenho o direito de não apreciar. Mas é só questão de gosto, mais nada. Agora, eu não sou melhor em nada, porque não tenho tatuagem, do que aquele que tem tatuagem. Eu não sou mais santo, eu não sou melhor, não sou mais justo por isso. Pelo contrário, Pelo contrário, é possível haver pessoas que não tenham nenhuma tatuagem e sejam no seu coração mais pura do que alguém que eventualmente tem uma tatuagem. Porque a tatuagem não vai definir o caráter de uma pessoa, pelo menos nos dias de hoje, Porque já houve época em que a tatuagem era uma marca, Somente um grupo de pessoas, uma tribo usava aquilo tal, por razões históricas, culturais, mas hoje em dia não. Logo não define o caráter, não define o coração, não define a mente de alguém. Se uma pessoa usa um anel ou não usa anel, se usa uma... já houve até que discutir se a aliança podia ser usada, porque não deixa de ser uma joia, um adereço. Então, as pessoas colocam a queda do homem, o problema do pecado, no âmbito da objetividade. Logo, se o problema do homem são as coisas exteriores com as quais ele lida, logo eles vão precisar de uma salvação de que natureza? Uma salvação também objetiva. E aí nós estamos afirmando, o pecado não é uma questão objetiva. Quem disse isso? Eu que estou dizendo? Não. Foi Jesus Cristo que falou que nada que existe fora do homem
pode contaminá-lo. Ou seja, a contaminação no sentido espiritual não é a contaminação de um veneno, de uma água, né, de uma comida estragada, não é isso que está dizendo. A contaminação no sentido de impureza, de mácula, de pecado. Jesus fala, nada que estando fora do homem pode contaminá-lo. Gente, nós temos que entender com clareza. Então, quando ele diz que nada que existe fora pode contaminar, ainda que entre no seu corpo, como a água, por exemplo, ele está dizendo, o pecado não é uma questão de objetividades, de coisas. O problema do pecado, disse Jesus, é uma questão orgânica, é uma questão ontológica. O que significa uma questão ontológica? É uma questão relativa ao ser, é um problema do coração, é um problema da consciência, é um problema espiritual. E para que isso fique claro, Jesus vai explicar por que as coisas que estão fora, entrando no homem, não pode contaminá-lo. Jesus fala, porque não entra no coração, porque entra no ventre. O ventre é do corpo, é físico. E do mesmo jeito que entra pela boca, vai descendo pelo esôfago e chega até aqui o estômago, depois aos intestinos. O final é que essa comida que entrou, ela tem que sair. Logo, não entra no coração. Jesus está ensinando, o problema do pecado é uma questão orgânica, não é uma questão mecânica, é uma questão do ser, é uma questão do coração, é uma questão da consciência. Logo, o homem precisa de uma salvação que seja o quê? Orgânica. Quando nós afirmamos que o pecado não é objetivo, e consequentemente a salvação não é objetiva, o que se entende por salvação objetiva? Então fala, olha, você está condenado porque você é um pecador, você nasceu condenado. A gente dá um gelo na gente, né? O camarada nascer condenado não é brincadeira. Acabou de entrar no mundo, não sabe falar, não sabe pensar, não sabe nada, já está condenado, ponto, acabou. Então está condenado, está condenado. Não, mas tem uma saída. Vai esperar crescer. Alguém vai dizer, Jesus pagou por você o preço na cruz do Calvário. O que é verdade, tá? Mas temos que entender isso organicamente, não objetivamente. Eles falam objetivamente. Jesus morreu há 2000 anos, aquela morte era para ser sua. Logo, se você acredita naquela morte no seu lugar, você não sofre mais a morte eterna. Fechou? Só pronto, então eu aceito essa morte. Pronto, aceitou? Pronto. Ele falou, nasceu de novo. Agora você tem o passaporte para entrar no céu. Ou seja, porque você aceitou objetivamente aquele sacrifício, então agora você tem acesso a Deus. Aí a pergunta que eu faço é, o que muda nessa pessoa a partir de então? No ser, no coração, ela deixa de ser egoísta? Só aceitou Jesus, ela deixa de ser egoísta? Se você tiver com dificuldade de responder, é só você responder essa outra pergunta. Na igreja há pessoas egoístas? A pergunta é, há mais pessoas egoístas ou altruístas na igreja? De modo geral, não precisa pensar em ninguém não. A pessoa deixou de ser impura? Não. Mas a pessoa também não vai praticar a impureza, mas a impureza é uma questão do coração. Você pode não praticar. Lembra que Jesus fala que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério? Então veja que é uma questão de onde? Do coração. Então o que nós percebemos é que as pessoas aceitam a Jesus, e agora porque aceitaram a Jesus, nesse sentido, elas dizem, agora você tem acesso ao céu. E eu fico pensando, se todas essas pessoas ao morrerem, do modo como morrem, forem para o céu do jeito que estão, como será o céu? Não, como será o céu? Irmãos, eu falo isso com todo amor e com todo respeito a todos os irmãos, e sem querer falar de ninguém em especial, porque todos nós estamos no mesmo barco.
O fato é que nós temos visto, eu tenho visto aqui, né, na nossa própria história de igreja, de ministério, irmãos, famílias, como que se isso aqui for transferido para o céu vira um inferno. Isso é um fato. Só que aí tem um sofisma aí. Eles vão dizer, não. Quando a pessoa morre e vai para o céu, ela é totalmente mudada. Ou seja, eles dizem que a morte, essa transição, elimina da pessoa todos os traços negativos que ela tinha na alma. Ora, baseado em quê? Bem, eu não sei porque não tem texto bíblico, mas encontraram 1 Coríntios capítulo 15, quando diz, e todos nós, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Pronto. A transformação acontece num piscar de olhos. Ou seja, você piscou, já é outra pessoa. Só que aí tem que ler o texto, né, irmãos? Tem que ler 1 Coríntios 15. Nosso problema de leitura é grave e grande. Capítulo 15 de 1 Coríntios está tratando da transformação do corpo. Este corpo corruptível, que não quer dizer corrupção no sentido do coração, mas esse corpo que morre, esse corpo que perece, esse corpo de desonra, esse corpo que envelhece, esse corpo que fede, ele será transformado num corpo glorioso, e isso ao ressoar da última trombeta. Isso é só lá no dia da redenção total, lá no final. Então o fato é que eles pensam num pecado objetivo, numa salvação também objetiva. Aí o Devap diz, não, pode parar. Isso aí só serve mesmo para enganar as pessoas, para que elas pensem e julguem que estão adequadas, mas não estão. Não estão. Não é? Porque você dá à pessoa uma aparência exterior de santidade, de pureza, de integridade, mas aí a vida cotidiana da pessoa vai revelando que não é nada daquilo. Por isso que nós a cada dia nos deparamos com os grandes problemas nas igrejas, né? Com membros de igreja, obreiros de igreja, pastores de igreja, apóstolos, de maneira geral, não importa o título nem o cargo que a pessoa ocupe, nós vamos vendo as pessoas aí cometendo erros gravíssimos. Mas eu não falo isso por acusação, eu falo isso para demonstrar que é um fato. Sou eu, é você, somos todos nós, que precisamos entender que o problema nosso é um problema orgânico, e portanto a salvação também tem que ser orgânica. Se o pecado afeta minha alma, minhas faculdades, mente, vontade, emoção, afeta minha consciência, meu coração, logo a salvação precisa tocar essas áreas interiores do meu ser e mudar a minha consciência, mudar o meu coração, minhas vontades, minhas emoções, não enquanto dogma, doutrina, enquanto mandamento. Aí fica claro agora essa questão. Querem ver uma coisa? Qual é o maior de todos os mandamentos? Todo mundo sabe responder. Amar a Deus. Não é amar a Deus. Amar a Deus sobre. Não tem que falar mais nada. Você já percebe que você tem um problema. Você ama a Deus acima de tudo. Tudo. E olha que Abraão, eu vou trazer o caso de Abraão para exemplificar. Ele é o caso de alguém que estava num processo. A Escritura vai dizer que ele estava num processo de mudança. Quando ele foi chamado em Ur da Caldeia, até o Monte Moriá, em que ele coloca seu filho sobre o altar, há uma longa travessia, né? Um longo caminho de aperfeiçoamento. Mas olha que Abraão, quando foi chamado, no início do seu caminho com Deus, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vem, porque eu quero te usar como instrumento para abençoar todas as nações da terra. O que Abraão fez? Ele creu, e que mais? E obedeceu, saiu. Aos trancos e barrancos, tropeçando, sim, mas saiu. Bem, e nós? Se Deus falar para você hoje,
Maria de Cerqueira, sai da sua casa, da sua parentela, da casa de teu pai e vem. Isso é grave. Nós estamos tranquilos porque isso não acontece com a gente. Acontece com Abraão, com aquela turma de lá da Bíblia, né, que sei lá como é que foi, não conheço, não vi. Contar a história é bom, mas e quanto a mim? Imagina só, você hoje, se Deus te chama, sai da tua terra. Fala, eu vou sair agora. Ou não dá para sair, não é assim. Para onde é que eu vou? Não existe isso. Aí nós vamos colocar todos os motivos e os impedimentos para não sair da nossa terra. Você fala, não, eu saio. Você fala isso porque você sabe que Deus não vai te chamar para lugar nenhum. Agora, e se eu falar para vocês que Deus nos chamou, assim como chamou Abraão, só que enquanto Abraão estava no âmbito da metáfora, da figura, ou seja, a história de Abraão serve-nos como uma figura para entender uma realidade espiritual. Abraão sair de Ur da Caldeia para Canaã é apenas uma figura de um chamamento em realidade. Nós somos chamados como Abraão foi chamado, mas não é para sair dessa terra nossa aqui de Taguatinga para ir para o Gama, nem de Brasília para ir para Braslândia, para ir para, digamos, para algum outro estado. Não, nós fomos chamados para o seu reino e glória. Gente, isso é fantástico. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos chamou para sair da terra de pecado, de ídolos, de idolatria, para o reino do seu Filho amado. E nós, diante de um chamamento tão especial, nós hesitamos toda hora, a todo momento nós hesitamos, porque dizemos que amamos a Deus. Não duvido de ninguém que ame a Deus, mas acima de todas as coisas, só mesmo como resultado de uma grande salvação orgânica que acontecerá no nosso coração. Ou seja, nós amamos a Deus, sim, eu amo ao Senhor, eu amo, mas falo como Pedro, né? Jesus fala, tu me amas? Eu digo, sim, Senhor, eu te amo. Aí, não, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, Alexandre, tu me amas? E eu falo, Senhor, de novo? Eu já disse que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, eu começo a desconfiar. Por que ele está repetindo a pergunta? Será que ele quer me levar a considerar que eu o amo, mas esse amor não é suficiente, esse amor não é absoluto, esse amor não é pleno? E aí Pedro disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Senhor, eu amo, mas o chamamento é muito grande, eu preciso ser ganho, eu preciso de ser transformado. Então a salvação é um grande e longo processo de mudanças que vão acontecendo na alma, no nosso coração, a consciência que vai se expandindo. É uma salvação que não acontece como que num passe de mágica, mas acontece como que uma expansão de consciência. Você vai ganhando clareza sobre Deus, clareza sobre você, ganhando entendimento, e você vai ganhando maturidade, e cada vez mais a sua vontade vai sendo pouco a pouco conformada à vontade de Deus. E você então vai tendo esse amor que vai crescendo dentro de você, e na medida que esse amor cresce por Deus, mas esse amor cresce pelo seu próximo, o amor ao nosso próximo cresce na proporção em que cresce também o nosso amor a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o nosso semelhante. Quanto menos amamos a Deus, menos amamos o semelhante. João vai dizer, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Então nós estamos propondo que a compreensão da morte do Cordeiro de Deus, a compreensão clara, a natureza dessa morte, atenção, vai definir a nossa experiência de salvação. Então nós seremos salvos plenamente. O problema é que nós podemos retardar esse processo.
Eu estou com 50, faço 50 anos de idade, olha, irmãos, esse ano, entrando na casa dos 50, meio século. Quem diria, né? 50 anos não é brincadeira, né? Mas veja, eu sirvo ao Senhor, digamos, pelo menos 40 anos eu estou nessa luta aqui, batalhando, né? Vamos colocar 35, vamos colocar aqui os 10 primeiros anos de vida, eu não tinha muita ideia, e vamos colocar 5 anos que eu fiquei vagando aí de um lado para o outro, grosso modo, 35 anos servindo a Deus, levando a sério. Se eu tivesse 35 anos aplicado na salvação orgânica, compreendendo e buscando como hoje nós fazemos, eu já estava lá na frente. Todos nós estaríamos muito mais avançados, mas gastamos muito tempo preocupado se podia comer ou não carne de porco. Eu passei muito tempo lutando com verdade, com sinceridade, pregando. Um dia a esposa do pastor, de onde eu congregava, cortou o cabelo igual, como é que o pessoal fala? Joãozinho, né? Cabelo bem curtinho mesmo, aquele corte cogumelo que o pessoal fazia antigamente, era na moda. E a esposa do pastor chegou lá com esse cabelo desse. Quando eu vi, eu falei, misericórdia. E eu sempre fui um pouco atrevido, né? Hoje eu estou bem menos. O Senhor já me quebrou muito, mas ainda sou um pouco ainda. Mas antigamente, não passava. Como eu iria pregar no domingo seguinte, ou melhor, no sábado seguinte, falei, pronto, já tenho uma mensagem. A esposa do pastor da igreja cortou o cabelo dessa natureza. Bem, eu já tenho a mensagem. E penso na mensagem. Pau quebrou. Eu lia versículo na Bíblia descontextualizado, obviamente, mas era o que eu entendia, o que eu achava. Peguei o espírito de profecia, que a igreja em que eu congregava à época tinha um tal de livros da profeta Ellen White, e encontrei lá também textos que dizia também, fiz um apanhado geral e taquei nos irmãos, e ponto final. Aí o pastor falou, problema dele, ele é que não tem que deixar a mulher dele cortar o cabelo desse jeito, eu tenho que pregar a palavra e a verdade de Deus. Então, estava gastando meu tempo, minhas energias, com o quê? Com tamanho de cabelo. Como se o cabelo definisse o caráter santificado ou não de uma pessoa. Quem está me entendendo? E afora isso, tantas outras, centenas de outras coisas com as quais eu estava envolvido. Ali, muito tempo perdido. Quando nós abrimos os olhos, eu abri os olhos para a questão orgânica, eu ainda não tinha entendido com clareza. Eu sabia que era na alma, no espírito e tal, mas as doutrinas bíblicas eu ainda as via teologicamente, como dogmas. Eu sabia que a salvação se operava organicamente, mas como é que eu vou experimentar uma salvação orgânica se os elementos doutrinais que eu tinha eram todos objetivos? Não dava. Jesus morreu por mim, glória a Deus. Ó Senhor, opera essa salvação da cruz dentro de mim. Mas a doutrina foi lá que ele morreu há 2000 anos. Eu não tinha acesso a essa morte. Eu acreditava na morte, era honesto naquilo que eu acreditava e professava, mas eu não tinha acesso. Eu tinha que compreender qual é o sentido dessa morte e a natureza dessa morte. Então, compreender isso é essencial para que nós experimentemos a nossa salvação. Então, voltando aqui ao texto, veja, na eternidade tem-se a realidade da morte do Cordeiro de Deus. Então, a realidade da morte está onde? Na eternidade. A realidade da morte. Alguém vai falar assim, ora, mas e a morte de Jesus há 2000 anos não tem realidade? Calma, você vai compreender. A realidade da morte do Cordeiro de Deus na eternidade tem-se a realidade da morte do Cordeiro de Deus, atemporal e eterna. Morte atemporal e eterna, cuja essência, a essência dessa morte, se define ontologicamente
na dimensão do ser divino. Então, onde é que nós encontramos salvação? Qual é a fonte da salvação? No próprio ser de Deus. A morte do Cordeiro se dá em que dimensão? Na dimensão do ser divino. Mas como pode isso? Como alguém vai sair pregando que a morte do Cordeiro de Deus tem a sua essência na dimensão do ser divino, do coração de Deus? Daí o entendimento que pouquíssimas, raríssimas pessoas, quase não sei quem assim compreende, de Filipenses 2, que já falamos aqui umas dezenas de vezes, que falando do Cristo, que é Deus, é dito que sendo Ele Deus, então você parte desse princípio, sendo Ele Deus, dá uma pausa, poxa, sendo Ele Deus, Ele é tudo. Você dá uma pausa e vai adicionando informações, sendo Ele Deus, logo, lá em Colossenses, foi Ele quem criou todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, para Ele foram criadas todas as coisas. Poxa, o camarada, sendo Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, santo, justo. Na verdade, Ele não é santo. Deus não é santo. Ele é a própria santidade. Você vai encontrar textos que dizem que Deus é santo, né? Não tem problema. Mas temos que entender que eu posso ser santo, mas Deus é a santidade. Tem diferença? Por exemplo, Deus é justo? Deus é justo. Mas sobretudo Ele é a justiça. Deus é bom? Deus é bom. Mas sobretudo Ele é a própria bondade. Ou seja, a bondade é uma pessoa, a justiça é uma pessoa, que agora se manifesta como atributo. Quem tem a justiça como atributo é justo. Quem tem a santidade como atributo é santo. Eu falei o quê? Tá certo, né? Quem tem a justiça como atributo é justo. Quem tem a santidade como atributo é santo. Quem tem a bondade como atributo é uma pessoa boa. Então imagine, sendo Deus, aí tem que ter aquele filme, né? Daquele camarada que fica como Deus por um dia, não tem? Não, Jim Carrey não, aquele outro lá. O Todo-Poderoso. Não é Jim Carrey não. É esse aí, esse um moreno. Enfim. Ou seja, me responda, se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Essa pergunta é sensacional. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto, honestíssimo. Se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer, sim ou não? Tornar todo mundo milionário, menos, né? Menos quem? Aquelas pessoas que não são dignas de serem milionárias. Eu mesmo que estou com tanta gente aqui pensando aqui agora, ó, não tem como. Fala a verdade, pessoal. A gente tinha um tanto de problema para resolver, tanta coisa para fazer. Você tem 24 horas para agir como Deus. Daí você vê a diferença. Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Isso não. O ser Deus não lhe encanta. Estranho, né? Eu sou Deus. Poxa, eu sou Deus. Camarada não é nada, né? Tá lá no trânsito, aí acontece um problema, ele sai do carro. Você sabe com quem você está falando? Isso aí, uma pessoa. Não, porque ele tem uma patente, ele tem um cargo,
O pai é promotor, a pessoa tem dinheiro para pagar advogado, a pessoa é polícia, a pessoa é isso, aquilo, outro. Você sabe com quem você está falando? Você não vai ver nunca essa expressão em Deus. Sendo Deus, não julgou o ser igual. O que Deus faz? Ele poderia, se eu fosse Deus, eu faria um trono imenso e daria olhos para que todos pudessem me enxergar. Deus tem que ser enxergado para ser temido, para ser obedecido. Mas já observou que Deus vive no anonimato? Estranho. Os ateus falam, está vendo, eu nunca vi Deus. É porque o homem quer ser visto, ele quer ser temido. E Deus podendo tudo, ele não se mostra, simplesmente ele se revela por detrás das coisas, na beleza de uma flor, numa abelha, num pássaro, na água, no alimento, no ser humano, nas estrelas. Ele fica no anonimato, oculto, manifestando apenas atributos por intermédio de criação. Eu faria logo um tronão bem grandão, me assentava com um vestidão branco, tão branco para cegar os olhos de vocês tudo. Ficaria lá sentado, né? Sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus. Isso é Deus. Deus não julga ser Deus, Ele é. E não precisa ser acreditado. O fulano não acredita em Deus. Tá bom. Tem muita diferença não, porque os que creem também não estão acreditando. E Deus tem seus planos, seus caminhos. Deus ama todos. Deus ama o ateu, ama o católico não praticante, ama o crente não praticante, ama todo mundo. E Deus vai salvar a todos. Calma, tenha paciência. Deus, ele sabe. Mas sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Então ele faz o quê? Se ele não tem esse querer ser e mostrar-se, o que é ser Deus? Antes a si mesmo se esvaziou. A palavra grega kenosis, então esvaziamento. Já disse aqui, vou repetir, não é esvaziamento de natureza, não é despojamento de divindade. Eu posso me despir, né, desse relógio. Por quê? Quem sabe por quê? Porque não sou eu. Até desse dedo aqui eu posso me livrar, porque tirando ele eu não deixo de ser eu. Posso tirar as mãos, ficar só o tronco, continua a ser eu. O corpo não é o meu ser. Agora, Deus vai se despir de quê? Afinal, se Ele é um todo absoluto. Deus não tem justiça, Deus não tem retidão, Deus não tem... Como não tem? Ele é a própria medida, é o ser divino que é. Como é que ele não tem divindade? Ele é a divindade. Como é que ele vai deixar de ser o que ele é? Não tem como. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Como é que eu vou entender de que se esvaziou e como se esvaziou? Aí eu continuar lendo. Ele se faz homem. Aí fica complicado. Como é que Deus vai se submeter a se tornar semelhante a um de nós? Eu não vou nem perguntar se você queria se assemelhar a uma ameba. Você não vai querer. Mas basta você pensar no ser humano, num outro ser humano que não é você, que talvez não esteja na mesma condição que você, e perguntar, você quer se reduzir àquela imagem, àquela forma? Você fala, não quero, eu quero melhorar, eu não quero piorar. Mas Deus, ele se esvaziou no sentido de não ser, sendo, não julgou ser, se torna semelhante a homem. Isso é esvaziamento. Lúcifer queria o quê? Se tornar semelhante a Deus. E Deus se tornar semelhante a homem. Olha a diferença. Esse espírito arrogante de querer ser maior
é o pecado. E o que é a justiça, a santidade, a salvação? É aquele que é assumir a forma de não ser. É o esvaziamento, é o abrir mão, é o não se apegar, não se aferrar, não reivindicar, não questionar. E não somente fazer-se semelhante ao homem, mas agora se tornar servo dos homens. Tem duas cenas da Bíblia que eu acho ridículas. Mas são tão belas do ponto de vista do Evangelho, mas são ridículas. A primeira é Jesus quando foi tomar a ceia com os discípulos lá no cenáculo. 12 camaradas sem futuro, pecadores, cheios de nó pelas costas, não queriam se submeter a uma coisa do cotidiano que era lavar os pés, porque quando as pessoas caminhavam muito nas ruas poeirentas de Jerusalém, daquela região, chegavam na casa de alguém depois de uma longa jornada, sempre havia um escravo ali, sempre havia um escravo na casa, que dentre todos os escravos fazia esse papel menor, inferior, de lavar os pés dos viajantes, dos hóspedes. Como Jesus havia pego aquela casa emprestada, o dono, diz a Escritura, que o dono da casa se retirou, ele e seus empregados, toda a sua família, e deixou a casa para Jesus usar, lá a sua casa, deixou as vasilhas, as toalhas, tudo. Como não tinha escravo nenhum, a pergunta era o costume da época, a questão era, quem vai lavar os pés? Você acha que Judas Iscariotes ia lavar os pés da turma? Não dá, né, pessoal? Não dá. Você acha que Mateus, camarada de renome, cobrador de impostos, não era mais, mas está vindo lá de cima, ia lavar os pés da turma dos pescadores? Pedro, tudo bem, era meio, tronco, meio bruto, pescador, ignorante, só que ele tinha o privilégio de ser os três mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João, não, é aquela turminha ali, ó, a panelinha, mas não, você deixa isso para Barnabé, ou melhor, para Bartolomeu. Mas ninguém queria, diz a Bíblia, que eles ficaram discutindo entre si, durante o caminho ainda, indo para casa, quem iria prestar a esse serviço. Todos sentam, Jesus olha para um, olha para outro, ninguém diz nada, um olhando para o outro. Diz a Escritura, Jesus se levanta. Quem se levanta? Jesus, mas quem se levanta? É o Cristo que se fez homem. Eu falei, pessoal, é o seguinte, olha, se virem, arruma alguém para lavar os pés. Só não vai ser eu, né, poxa, porque eu sou o Cristo. Tudo aqui, ó, o universo inteiro existe em mim, eu sustento, eu alimento, eu sou a razão, a causa de tudo. Ele se levanta, e aí o texto bíblico é caprichoso ao declarar: Jesus despiu-se de suas vestes. Bem, do ponto de vista objetivo, ele tirou a veste de cima, normal, ele vai mexer com água, você não vai molhar a sua veste de cima, não, né? Mas isso tem um significado, porque agora ele vai se colocar a serviço dos homens, a serviço dos pecadores. E aí ele se despiu da sua veste, o que significa despir-se desse eu sou, eu posso. E ele era e podia, mas... E aí ele se despe, cinge-se com uma toalha, como faziam os escravos, e se ajoelha diante de Judas Iscariotes, que logo em seguida haveria de vendê-lo por 30 moedas de prata, e ele sabia disso. Jesus sabia. Jesus lava os pés de Judas em amor. É isso que quer dizer que ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo. E a pergunta é: todos nós gostaríamos de lavar os pés de Jesus? Aí isso aí todo mundo quer, até para poder falar: eu lavei os pés de Jesus, toquei na unha dele, no calcanhar dele. Jesus todo mundo quer. Quem agora quer tocar nos pés
de Judas. O que nós fazemos com os Judas dos dias de hoje? É simples. Então, por que eu disse que é uma cena ridícula? Não do ponto de vista de Cristo, é maravilhoso, divino, mas é ridículo você falar assim: como que esses homens permitem isso, se submetem a isso e não têm vergonha? Pedro tentou. Deus falou assim: calma, pessoal, sabe por que eu estou fazendo isso? Primeiro é para mostrar quem é Deus. Segundo é para dar-vos o exemplo, para que vocês aprendam, porque se eu, sendo o Senhor e sendo mestre, vos lavei os pés, não devíeis vós lavar os pés uns dos outros? Mas não adianta fazer uma reunião para lavar os pés dos irmãos. Acontece por aí. É uma malandragem só, já participei. A pessoa já chega na reunião, acontece na ceia. A ceia acontece uma vez por ano, nesses lugares onde praticam lava-pés, porque dá trabalho. Então uma vez por ano tá bom. Aí nesse dia a pessoa já chega já armado com o outro lá, no conluio. Eu vou lavar seu pé, você lava o meu. Fechou? Fechou. Quantas vezes ficam 1, 2, 3 pessoas sem ninguém, olhando para a igreja para saber que ninguém vai vir? Aí os que sobram, aí vão. São a sobra, né? Então a sobra com a sobra, dá o quê? Sobra, aí acaba lavando lá. E não é lavando não, pega a aguinha assim, ó, e pega a toalha e apalpa assim o pé. Pronto, cumpri minha parte. Mas não é isso que quer dizer. Lá naquela situação, tudo bem, isso era um serviço, era uma prática, era um costume, enfim, era o escravo que fazia, ninguém queria se reduzir a isso. Mas o significado do lava-pés quer dizer tornar-se servo do outro, em qualquer circunstância. Sempre que você se torna servo do outro, você está lhe lavando os pés, aliviando as dores, aliviando o sofrimento, trazendo-lhe alento, trazendo-lhe um pouco de descanso no serviço ao outro. Então assim, por que é ridículo? Porque, poxa, é inaceitável, né? Não sei, agora pode até ser que se achar ridículo seja um baita de uma expressão de orgulho do homem. Como Deus não tem orgulho, é uma coisa maravilhosa, mas eu no meu orgulho falo, mas não pode. Mas não pode por quê? É a pergunta. Veja a contradição da minha fala. Quem está entendendo? Eu acho ridículo, e acho. Eu não deixaria que ninguém, Jesus lava o pé de ninguém aqui. Nossa igreja, não vai lavar não. Mas Pedro falou isso, Jesus repreendeu a Pedro. Uma questão de orgulho. Não, Pedro, se quebranta. Aprenda com aquele que é e que se despe. A outra cena é a cena da crucificação. Aquele tanto de marmanjo batendo, cuspindo, humilhando, xingando, e lá estava o Senhor, calado. Por que essa cena é horrível? Porque quem vai conceber uma cena dessa? Os homens dizendo, se tu és Deus, então desça da cruz. És o Filho de Deus, então desce, faz alguma coisa. E ele nada a fazer. Isso é o que diz, acontecendo no ser de Deus, a redenção. Página 93. Na eternidade tem-se a realidade da morte do Cordeiro de Deus, atemporal e eterna, cuja essência, a essência dessa morte, se define ontologicamente, na dimensão do ser divino. Então a morte do Cordeiro de Deus, em realidade, é esse esvaziamento, que não aconteceu somente antes da fundação do mundo, e nem desde a fundação do mundo, e nem somente na cruz, mas Deus é isso. Deus é amor, não é o que a Bíblia declara? 1 João 4:8. E o que é o amor? 1 Coríntios 13, é aquilo lá. Então, Deus é um constante derramar-se, é um constante doar-se, é um constante perdoar, nunca puxa para si, só entrega. No tempo, agora falando da cruz, lá do Calvário, em Jerusalém, no tempo tem-se a manifestação
da morte do Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro de Deus morre desde a eternidade. Quando fala antes da fundação do mundo, quer dizer que mesmo não havendo mundo, já estava lá imolado. E desde a fundação do mundo, é porque todo desde pede o quê? Todo desde pede o quê? Todo desde pede o quê? Um até. Todo desde pede um até. Então, ele foi morto desde a fundação, quer dizer, desde lá está imolado. Não é que ele foi imolado lá e parou a imolação dele, acabou. Não, desde a fundação está lá o Cordeiro imolado, desde aquele tempo até hoje. E estará desde até a eternidade. Como João viu no capítulo 5 de Apocalipse, o Cordeiro de Deus imolado sobre o trono de Deus. Ele viu em visão, diz que ele olhou para o trono e viu um cordeiro imolado e o sangue caindo, e ele estava entronizado, imolado. Então veja que essa morte do Cordeiro de Deus, no tempo tem-se a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, cuja expressão temporal e aparente, cuidado porque aparente aqui não é aquilo que parece, mas aquilo que aparece. Aparente não é somente aquilo que parece ser, mas aquilo que aparece aos olhos das pessoas. Então, no tempo tem-se a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, cuja expressão temporal e aparente é a exteriorização do coração de Deus na dimensão histórica. Então, não são duas mortes, é só uma morte. O Cordeiro de Deus, ele sofre a morte eterna, eterna nesse sentido de que não está presa no tempo, e essa morte não é morte física, não é morte para sempre no sentido de deixar de existir, não é morte espiritual no sentido de estar longe de Deus. Inclusive, só para vocês entenderem, a teologia fala que Jesus morreu, a morte, eles entendem morte quanto separação de Deus, vão dizer, portanto, que Cristo morreu e foi separado de Deus. E onde está a prova? Eles vão dizer, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Estava separado. Vocês entendem a lógica da teologia? Mas o fato é que a morte do Cordeiro de Deus não é morte física, não é morte espiritual enquanto separação de Deus, não é morte eterna enquanto deixar de existir, mas essa morte do Cordeiro de Deus é esse abrir mão pleno, embora ele prefere, não é nem prefere, porque não há questão de preferência, porque não há outro modo de ser Deus. Deus só é Deus em doação, sempre, em entrega absoluta. Então, é a morte que acontece na dimensão do ser de Deus, mas que na história, na dimensão histórica, na dimensão do tempo, para que nós entendamos esse ser divino que não se apega a nada e só se dá, esse ser que é difícil até você falar sobre isso. Eu vou manifestar o meu ser para vocês entenderem um pouquinho, bem pouquinho do que é isso. Aí ele coloca Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos. Aí quando você fala, mas que cena ridícula é essa? Não pode! Não, é só você ter uma ideia mínima, básica da grandeza de Deus, do amor de Deus, do ser de Deus. Esse Deus que, mesmo sendo julgado por homens perversos, ele se entrega. Então está aí, continuando. A morte redentiva, que é desde a eternidade, se revelou no tempo para o conhecimento dos homens e de todo o universo, como está escrito, abrem aspas, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui as duas dimensões, a eternidade e o tempo. Então, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em quem? Em Cristo
Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. E foi manifestada, essa graça já estava, já era, já havia, só que precisava de se mostrar, de se manifestar, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E, continuando, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A morte essencial, qualitativa e eterna, a verdadeira morte, que só acontece na esfera do ser divino, se manifestou histórica e temporalmente na morte física de Jesus de Nazaré. Então dá para entender, né, pessoal? Acho que está claro, né? A morte, em realidade, em essência, se manifesta. Quando você olha, você consegue abstrair com a sua razão o Cristo crucificado, imaginá-lo ali, sofrendo, sendo julgado, condenado, cuspido, humilhado, desonrado e tudo mais. Você fala, puxa, eu consigo ter uma pálida noção do que é o morrer de Deus. Você não tem noção clara, você tem uma pálida noção. Então diz assim: a morte é essencial, qualitativa e eterna, a verdadeira morte que só acontece na esfera do ser divino, se manifestou histórica e temporalmente na morte física de Jesus de Nazaré. Ou seja, a morte transitória de Jesus. Por que transitória, queridos? Porque ela aconteceu no tempo, e ela se encerrou no tempo, ou não se encerrou? A morte transitória de Jesus é o pálido reflexo de uma realidade superior que a história apenas pôde vislumbrar, mas que nos é revelada pelo Espírito de Deus, que perscruta o seu mais íntimo ser. Isso aqui é maravilhoso demais, queridos. Poxa, observa o que está sendo dito. A morte transitória de Jesus é o pálido reflexo de uma realidade superior, que a história apenas pôde vislumbrar. A história apenas vislumbra a realidade da morte de Cristo na manifestação em Jesus. Apenas vislumbra. Vislumbrar é ver de longe, é ver os contornos. Vislumbrar não é enxergar completamente. Vislumbrar é ter uma noção. Então a história apenas vislumbra a morte do Cordeiro de Deus. Ele fala assim, olha, mas se apenas vislumbra, como é que eu posso ser salvo? Eu preciso enxergar melhor essa morte. Aí o texto continua, mas, ou seja, embora a história apenas vislumbre, mas esta morte essencial nos é revelada pelo Espírito de Deus, que perscruta o seu mais íntimo ser. 1 Coríntios 2, 8 a 12, abra a sua Bíblia. Falando de Jesus, tá? Da sua morte. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E quando diz poderosos aqui, dentro do contexto de 2 Coríntios, do capítulo 2 de 1 Coríntios, não são os reis da terra. Dentro do contexto aqui são os amantes do saber, são os filósofos, os poderosos do conhecimento. Porque está falando de sabedoria. Basta você ler, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, olha aí, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, essa morte essencial do ser divino, que apenas se vislumbra na morte física, é algo que jamais subiu ao coração do homem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na ideia do homem, por mais sábio, nem de Platão, nem de Sócrates, nem de Xenofontes, nem de Aristóteles, nem de nenhum, absolutamente. Jamais pensaram, não tem como o homem imaginar essa grandeza, nem nós, agora depois da morte física de Jesus, nem quem estava diante da cruz poderia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, versículo 10, Deus nolo revelou pelo Espírito. É o Espírito de Deus quem revela a dimensão do morrer de Cristo, do Cordeiro imolado. Só o Espírito Santo para revelar, para mostrar com mais clareza do que o evento histórico. O evento histórico poderia ter acontecido. Não fosse o Espírito Santo, ninguém poderia discernir aquela manifestação da morte do Cordeiro. Ninguém poderia discernir. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Por que o Espírito? Porque só o Espírito pode fazer isso? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito que entende o ser divino, o coração de Deus. Só Ele entende com clareza como Ele sendo se fez homem, como Ele sendo não quer ser, como Ele sendo não se apega, como Ele sendo Ele perdoa, como Ele sendo, né? É só o Espírito Santo para realizar todas estas coisas. E continuando a leitura, diz: o homem natural, diante da morte física de Jesus, vê apenas um crucificado e avalia o seu sofrimento pelos golpes recebidos e pelo sangue derramado. Para nós pode até ser um pouco diferente, né? Um crucificado, você fica meio assim, não fica? Crucificado, né? Estranho, né? Mas naquele tempo era a coisa mais comum. Todo dia tinha gente sendo crucificada em Jerusalém, todo dia. Era uma pena de morte, né, imposta pelo Império Romano. Quando não era crucificado pelo Império Romano, era apedrejado pelos judeus. Mas uma pessoa viva na sua frente, todo mundo começa a tacar pedra nela e ela morrer agonizando. Era normal. Então o homem natural, diante da morte física de Jesus, vê apenas um crucificado e avalia seu sofrimento pelos golpes recebidos, pelo sangue derramado. O homem espiritual, que a tudo discerne, o homem espiritual divisa em Jesus o Senhor da glória, enxerga em Jesus o Senhor da glória, como cordeiro recém-imolado no trono da eternidade. O cordeiro que foi morto na fundação do mundo, cuja morte foi representada por símbolos no Antigo Testamento, com a morte dos animais, vocês lembram? E manifestada em aparência exterior há 2000 anos em Jerusalém. E aí eu volto para vocês perceberem essa gradação. O cordeiro que foi morto na fundação do mundo, cuja morte foi representada pelos animais que morriam lá no Antigo Testamento, e que foi manifestada em aparência exterior há 2000 anos em Jerusalém, é, ainda hoje, o cordeiro recém-imolado, e continuará a sê-lo pelos séculos dos séculos. O templo é como que uma janela semiaberta na eternidade, por onde se pode apenas entrever aquilo que é perfeito. Um dia, o morrer eterno do cordeiro se manifestará plenamente em sua essência e realidade absolutas. Então entenderemos claramente que na morte está o poder da vida. Bem, quando eu digo então entenderemos, quando eu digo que essa morte um dia se manifestará plenamente, então entenderemos claramente, ou melhor,
O tempo é como que uma janela semi-aberta na eternidade, por onde se pode apenas entrever aquilo que é perfeito. Então, o que nós vemos hoje são ainda imperfeições, tudo muito imperfeito. Paulo diz que quando vier o que é perfeito, nós haveremos de vê-lo como ele é. Lógico, não na dimensão absoluta. Nós teremos uma ideia possível, exata do que seja. Uma ideia possível, porém exata, daquilo que é a morte do Senhor. E um dia o morrer eterno do Cordeiro se manifestará em sua essência e realidade absolutas. Então entenderemos claramente. Ou seja, quando vier o que é perfeito, quando essa morte se revelar plenamente dentro de nós, quando eu uso as palavras plenamente, absolutas, eu quero dizer aquilo que é possível ao alcance do entendimento humano, revelado pelo Espírito, mas aquilo que a minha mente comporta, que a minha razão comporta, nós então entenderemos claramente que na morte está o poder da vida. Parece uma frase de efeito, parece uma frase que foi inventada para encerrar aqui uma parte. Entenderemos que o poder na morte está o poder da vida, mas pare para refletir sobre isso. O que nós buscamos? Não é a vida? Não é a vida eterna? E onde está essa vida eterna? Na morte está o poder da vida. Ou seja, ninguém poderá experimentar a vida se não experimentar a morte. A grande prova do que nós estamos colocando, e isso ninguém poderá contestar. Até aqui alguém pode falar, pode ficar questionando, mas tem algo que ninguém pode questionar, que o Evangelho é um convite para que os que creem se unam a Cristo na sua morte. Está o desafio. Todos concordam com isso. Todo cristão concordará que o Evangelho é um convite a que aqueles que creem em Cristo se unam a Ele na sua morte. Faça isso. Se você acha que é a morte física, a realidade, vai lá, em Jerusalém, e seja crucificado com Ele naquele madeiro lá. Volte no tempo e fala, eu quero ser crucificado com Ele nessa cruz aqui. Mas não tem jeito, Alexandre. Então como é que você vai se unir? É acreditando? Como é que você se une? A vida cristã não é discipulado? Não é seguir os passos do Senhor? O que é se unir a Ele na sua morte? É morrer com Ele. E como é que morre com Ele se eu não posso voltar no tempo? Eu compreendendo que Ele era e não se apegou ao fato de ser. Se esvaziou, se humilhou, tornou-se servo. E eu compreender que eu não sou, mas quero ser. Porque tudo que nós queremos é querer ser. Fala a verdade, isso é uma bobagem. Ninguém vai, eu não quero ser, eu não quero. De bobagem, você quer ser. Você procura todo dia alguém em quem mandar. Tem que ter alguém para mandar, para fazer alguma coisa. Tem que ser maior em alguma coisa, em algum lugar. Então eu tenho que entender que eu não sou, e que toda a minha luta em querer ser, e unir-me a Cristo na sua morte, é abrir mão desse desejo de querer ser. E portanto, reconhecendo que não sou, me esvaziar desse desejo, abrir mão do poder, abrir mão da glória humana, abrir mão da honra humana, e me entender que eu preciso me esvaziar, tendo o outro, o próximo, como sendo superior a mim, a quem eu devo servir-lhe. Essa é a ideia. Só assim que se pode unir a Cristo, unir-se a Cristo na sua morte. Não tem outro meio. Logo, quando eu passo por um processo de esvaziamento, não tem como você falar assim, a partir de hoje, eu não sou mais nada. Acabou. Não, que não é mesmo, nunca foi. Mas esse querer ser, a partir de hoje eu não quero mais, não tem jeito. Você agora vai ter que ser trabalhado, pouco a pouco, esse eu
ou melhor, esse ego vai sendo o quê? Destruído, pouco a pouco. Na medida que você vai ouvindo o Evangelho, vai crendo no Evangelho, vai absorvendo o Evangelho, vai admirando o Evangelho, vai contemplando o Evangelho, vai orando o Evangelho, e aí você vai sendo trabalhado. O Espírito de Deus é que vai, por meio de sofrimentos, de tantas circunstâncias conflituosas, de sofrimento, de humilhação, o Senhor vai te colocar, Ele vai te reduzindo, te quebrando, fazendo sobretudo compreender, você não é o que você pensa ser. E aí nós vamos sendo convencidos, vamos sendo transformados, vamos nos entregando pouco a pouco. Amém, queridos?